Começando mais um Benjamin Multi. E ó, eu não bebi, jamais. Mas que eu acho que eu bebi hoje, eu acho. Daqui a pouco eu vou mostrar. Tô vendo dois caras igual, velho. Ó, quem tá com a gente também é a KTO, hein? Você sabe que na hora de fazer sua fezinha, sua aposta, KTO.bet. Você sabe por que agora tudo é ponto .bet? Porque as bets que não são ponto .bet, elas não são regularizadas, hein? Cuidado. A KTO foi uma das primeiras casas de apostas regularizadas no Brasil. Você precisa ter mais de 18 anos, e é o que eu falo sempre. Gente, aposta não é investimento, não é renda extra. Pelo amor de Deus, você precisa se divertir, tá? Não está num dia legal, nem aposta. E precisa ter mais de 18 anos, sempre com muita responsabilidade. Qual dos dois é o Nelsinho Batista? Sou eu, né? Você é o Nelson, ele é o Eduardo. Eduardo. Bicho, vocês estão iguaizinhos. Vocês estão idênticos. E o Nelsinho tá cada vez mais novo. A Elô falou, ele falou, pô, o Nelsinho... Tá melhor que eu, pô. Tá melhor que você. Melhor que eu. Mas a Elô falou que ele gasta 30 pau por mês de botox, pô. Se não der resultado. Pô, mas que legal. Primeira vez que vocês vão no programa juntos, fisicamente, um do lado do outro, é aqui? Primeira vez. Que legal. Obrigado, viu, Nelsinho? Obrigado, viu, Eduardo? Pra mim é uma honra, cara. E tá do lado de um amigo, de um cara alto astral, é um prazer. Pô, e a primeira vez que eu te vejo, teu pai, não, teu pai já era um amigo meu, né? Um ex-amigo, porque hoje, antes da gente começar, fiquei sabendo uma notícia terrível, terrível. Então, é um ex-amigo que eu tive, o teu pai. Você me abandonou, Nelsinho, você largou o bairro, Você vai cara. ter que passear com o teu cachorro sozinho. Pô, botar gasolina lá que a gente... Nem gasolina a gente vai colocar lá no mesmo posto, porra. Pô, Nelsinho, como é que é ver um filho seguir a mesma profissão do pai? Quando ele falou pra você, pai, eu vou ser treinador. E você avisou ele e falou, filho, é bom, mas porra, a gente toma porrada pra caceta. Nós já vínhamos, assim, conversando, né? Só que aquele grande terremoto de 2011 nos separou, né? Quer dizer, os meus netos, a minha nora ficaram muito assustadas e o Eduardo precisou vir embora, né? Então nós se separamos assim, ele voltou para o Brasil e eu continuei no Japão. E aí ele voltou a trabalhar no esporte do Recife, né? E aí quando ele me ligou, né, falou, pai, eles querem dar como treinador, querem que eu seja treinador. Aí eu falei para ele, tudo bem, eles querem, e você, quer? Tá confiante? E é uma estrada sem volta, você não vai poder mais, se você for treinador, você não vai poder mais voltar para preparador físico. É uma estrada que você tem que ir para frente, né? E ele foi tranquilo, tá indo, graças a Deus, né? Mas ele se preparou para isso, né? Nós se preparamos para isso e graças a Deus está conseguindo o resultado. Ô Eduardo, agora, às vezes é complicado o filho, quando tem um pai famoso e o filho segue a mesma profissão, né? Foi difícil no começo? Difícil, né? Lógico, difícil assim, porque as pessoas têm a régua do Nelsinho, do meu pai, ela é muito alta, né? Então, as pessoas buscam essa régua, né? Mas para mim sempre foi um motivo de muito orgulho, né? De muita satisfação, né? Ter o professor e mestre, né? E eu jamais vou me comparar a ele, até porque não vai ser difícil chegar onde ele chegou, né? Então, só de ter o mesmo caráter, a mesma conduta, eu já fico bastante contente, né? E às vezes acho que ele nem sabe, mas quem preparou o treinador Eduardo foi ele com o tempo, né? Com o tempo nós trabalhamos 10 anos juntos, né? Foram 10 anos um do lado do outro. É difícil trabalhar filho e pai? Difícil. Para mim foi muito difícil. Porque tem hora, desculpa, tem hora que você tá lá trabalhando, não é pai. Não é pai. Não. Só que é pai. É difícil separar. Então, teve momentos que não dava? Eu acho assim, Beija, tem 2 pontos importantes. Primeiro, o externo, né? Então, assim, quando ele me levou a primeira vez, ele me levou para o Flamengo. Então, olha para onde eu fui.
né? Então, já as primeiras coisas de nepotismo e tal, então, mas tudo isso me fez eu me preparar ainda mais, né? Ele me preparou ainda mais durante toda a minha fase de criança, adolescência, para estudar, para se preparar, né? Então, eu sempre fui um cara muito preparado, estudado, buscando, eu sabia que ia ter essa cobrança um dia. E eu falei, pô, eu tenho que estar no nível mais alto para mostrar que eu não estou ali simplesmente por ser filho do treinador. E a relação, né, meu pai é um cara muito correto, né, muito justo, né, e a gente me dava a liberdade de poder ajudar, e eu também me colocava no meu lugar, sabia o meu lugar, da hora que tinha, era o filho, e na hora que era o profissional. Eu acho que foi uma combinação que 10 anos aí para mim foi a grande faculdade da minha vida. Mas, ô Nelsinho, por exemplo, eu faço uma comparação assim, ó. Eu nunca neguei o time que eu torço, tá? Então, às vezes, é normal. Quando o negócio está eufórico demais, você dá uma carregada para cima. E quando você está muito puto, você vai com um pouco mais de emoção, né? Você é pai e filho, tudo bem, você está trabalhando e tal. Mas aí, às vezes, porra, você ficou puto com alguma coisa. Você dá um esporro como técnico ou como pai? Você conseguia dividir? Não, eu sempre dividi, né? Eu era assim, a partir do momento que eu colocava o uniforme, que eu ia para dentro do campo, o Eduardo era o preparador físico. E ele te chamava de pai no clube, né, o Nelson? Não. Não chamava de pai? É, né? Às vezes, meio camuflado, às vezes. Mas na frente de todo mundo? Sim, não. Foi mais ali no cantinho ali, a gente se tratava, mas é muito forte, né? Já tinha meus 30 e poucos anos já, né? É difícil cortar, né? Eu não consigo chamar ele de Nelsinho. Pra mim não dá, não encaixa, né? Professor, um conhecia o outro, né? Um já conhecia o outro. Então, quando só o olhar dele para mim, eu já sabia, e também para ele já sabia o que era, entendeu? Nós tivemos algumas discussões assim. Por exemplo, teve uma época no Japão, no Rei Sol, que nós ficávamos em 8 no banco e inventaram lá uma regra que não podia ficar 8 mais, tinha que ficar 6. Aí, o preparador físico tem que ficar, o treinador do goleiro tem que ficar, não, tem que ficar. Aí eu falei, Eduardo, faz o seguinte, vai lá para cima, enxerga o jogo, vê o jogo para mim, e no intervalo nós conversamos, né? Aí foi assim, né, Edu? Foi assim, aí chegou um dia eu tô chegando no vestiário e desce que nem doido lá. Não, porque... Eu falei, calma, que tudo isso aí eu vi já, calma. Não vem aqui falando, gritando comigo. Calma que eu tô tranquilo, eu sei o que eu vou fazer. Então, mas assim, passava, né? Aí, não, senhor, aí teve aquele domingo de folga, aquela macarronada em casa. Tinha um pacto, não vamos falar de trabalho aqui. Tinha esse pacto ou vocês não conseguiam? Tinha o pacto, mas era 10 minutos Pô, só de rapaz, duração. você viu aquele lateral? Depois, não dá. Tinha isso? Pô, aquele Passa treino. macarronada aí, pai. Caramba, meu, que substituição foi aquela? Aí muitas vezes, pô, pai, o cara tá mal, tal. Eu falei, tem outro? Então entenda a minha situação também. Eu falava para ele, entenda a minha situação. Mas você chegaram alguma vez a quebrar um puta pau? Não. Feio? Não. Sempre muito respeito. Muito respeito. Assim, não tem como... E mesmo se ele elevasse o tom comigo, jamais. A figura fraterna, a figura dele como pai, para mim é muito forte, acima do profissional. Então, assim, quando eu sentia que ele tava mais bravo ali, eu respeitava aí, eu respeitava também como filho, né? Vocês foram dos primeiros, ou não, ao pai trazer o filho para uma comissão técnica? Porque... Não sei dizer não. Porque quando eu vi a primeira vez, eu falei, porra, né? Não me lembro de ter visto... E aí depois virou uma coisa muito normal, né? O filho do Tite trabalha com o Tite, o irmão do Cuca trabalha com o Cuca, o filho do Dorival trabalha com o Dorival, sim. Não é? Mas assim, o caminho que ele fez comigo talvez seja um pouquinho diferente, né? O Eduardo é filho do Nelsinho, foi trabalhar.
Eu demorei 10 anos para chegar a ele. Né? Eu tentei ser jogador, né? As coisas não aconteceram da maneira que eu Jogava em que pensava. posição? Eu era lateral esquerdo e quarto zagueiro, maldoso, né? Mal, ruim, bravo, né? Então não deu certo. Então, assim, ele fez eu percorrer um caminho. Então, eu rodei em carreira solo aí mais de 10 anos, né? Tenho mestrado, ele instigava a estudar sempre. Então, ele me preparou. Então, quando eu chego nele, né, eu já tinha títulos, já tinha conquistas. Né? Então, assim, quando eu chego nele e ele tem a convicção de me levar para o Flamengo, olha para onde eu fui. Mas, tipo, ele não relutou? Quando você chegou e falou, ó, tô pronto, ele falou, calma, ele falou, não. Não, eu entendi que ele sabia e saberia a hora que eu estivesse pronto. Eu sempre cutucava ele. Não é a hora, calma, né? Nós trabalhamos junto, uma vez na Portuguesa, ele no profissional e a gente no sub-20, né? Da Portuguesa. Foi o último título da Taça São Paulo, o último título da Portuguesa, né? Eu estava no sub-20, então a gente trabalhou, mas ele sempre soube, falou, ó, vai ter sua hora, calma que vai chegar a sua hora. E eu trabalhava. Então, quando eu chego com ele, eu já tinha construído uma história. Eu já era na minha função, né? Já tinha uma história. Não era simplesmente o filho, o treinador trouxe o filho para trabalhar. Isso te incomodava? Às vezes as pessoas... Eu vejo na escola dos meus filhos, né? Eu não tenho nome. É o pai do fulano, e não tem mais nome, né? Mas quando é assim, você fica puto, fala assim, é o filho do Nelsinho. Eu falo, não, tem o nome, eu sou Eduardo. Isso te incomodava? É engraçado. Até hoje, eu sou o filho do Nelsinho. Até hoje. Ou me chamam de Nelsinho. Para mim, Beja, vocês para mim, estão muito assim... parecidos, juro por Deus, cara. É muito igual. Beja, menos também, né, Beja? Os caras não são igualzinhos? Fala aí, Galber. Pô, Xerox, cara. Mas assim, ó, para mim, assim, ó, eu sempre cultuei a figura dele como ídolo, né? Sempre foi o meu ídolo, a minha referência. Então, para mim, né, não sou, eu sou Nelsinho, e boa, e para mim é uma honra, né, você ter um cara como esse que foi meu pai, né, o cara que é meu mentor, é o cara que eu passo na hora ruim, pega o telefone, então, para mim não tenho problema nenhum. Para mim nunca tive, sou o Eduardo. Não, deixa aí. É isso que eu ia perguntar. E nós, né, eu principalmente recebia muito telefonema de amigos, né? Pô, quando você vai levar o Eduardo junto com você e tal? Eu falei, calma, gente. Pô, vocês estão apressados, calma. Aí surgiu a oportunidade de eu levá-lo para o Goiás, mas não para trabalhar no profissional. O Goiás precisava, nas categorias de base, fazer um cuidado maior, né? Então eu falei, olha, ele é preparador físico e é fisiologista, né? Quer dizer, o cara vai entender os treinamentos, vai passar os treinamentos para ele e tal, e o pessoal de Goiânia aceitou, né? Aí foi quando veio, depois de 3 meses, né? Veio o convite do Flamengo. Aí eu chamei ele e falei assim, chegou a sua vez, vamos embora. E quando você falou, é o Flamengo, e aí? Não, tudo tranquilo, foi tranquilo, graças a Deus. Porque ele falou, né? Ele preparou para isso, ele falou, vamos. Nesse caminho dele, além dos estudos, ele teve rodando nesse interior de São Paulo, né? Em vários clubes, às vezes sem receber. Então, e eu sabia de tudo isso. Mas ele tinha que amadurecer. Ô Nelsinho, a gente quando é pai, a vida muda. Sim, totalmente. Lógico. A vida é uma, até você tem filhos? Tenho. Então, a vida é uma. E muda mais quando é neto, quando você é avô. Esse eu ainda não cheguei. Mas a gente tem filho, tudo muda, né? Tudo que foi muito legal na vida deixa de ser muito legal, porque nada supera ter filhos, né? Na minha opinião. E quando a gente tem filho, a gente paga, até quando ele é bebê e tem a primeira febre, você fala, por que não é comigo? Por que tem que ser com o filho, né? O sofrimento. E aí, cara, o futebol, ele é sanguinário, véio. O futebol é cruel, ele é mau, né? O futebol, ele tem o dom de transformar as pessoas. Você vai num estádio de futebol, você encontra um cara aqui, o cara é um. Você vai no estádio de futebol, o cara é um. Parece um iluminado lá do filme, só falta correr com o machado. E aí você tá lá vendo,
alguns momentos, pô, teu filho tomando porrada, a imprensa destruindo ele, na maldade, torcedor xingando. Você sofria muito Calado, calado? calado. Por exemplo, ele teve uma discussão no Palmeiras, não sei se Ah, você eu lembro, naquela coletiva lá. né? E eu não me pronunciei, né? Eu não me pronunciei porque eu sabia que ele estava preparado para isso. Muita gente me ligava, às vezes até irmãos, pô, você não falou nada. Aí eu falei, ele está preparado para isso. Eu não preciso sair para brigar por ele. Ele é o cara que sabe se defender. Ele sabia, tudo isso aí ele foi colocado para ele, essas dificuldades, as críticas maldosas, né? Então, agora, que sofre, né? E tem jogo que eu. Tem jogo agora nessa reta do Novo Horizontino aí. Pô, o último jogo contra o Atlético Goianense, né? Contra Que o Goiás. o menino errou o pênalti. O Atlético Goianiense. Isso em 23. 23. Pô, eu dei um grito no prédio. Eu tava assistindo um jogo sozinho, assim, né? Aí, quando o cara, pô, só quis bater devagar o pênalti, o goleiro pegou. Eu dei um grito no prédio que o pessoal da portaria embaixo do zelador lá, o guarda lá, ligaram. Pô, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não tá acontecendo nada. Porque às vezes você... E jogo que tava ruim, eu falei, vou dormir. Eu ia embora, porque eu falei, amanhã eu vejo o resultado. Mas nesse dia dessa discussão no Palmeiras, o que você sentiu ali, vendo? Você falou, ih, caramba, vai ferrar. Você deu vontade de entrar? Deixa. Você ligou para o Eduardo no dia seguinte? Sim, lógico. Com ele eu falei. E você falou o que no dia que você ligou para ele? Eu falei que ele tinha precipitado um pouco as coisas, né? Podia ter um pouquinho mais de calma, mas já que falou, tinha que sustentar agora, não é? Tinha que encarar toda essa dificuldade aí, falou, ó, vai vir paulada de tudo quanto é lado. E você tem que saber enfrentar e ficar de pé, né? Isso aí passa. Tudo passa nessa vida, eu falei. Então tem que... Eu não tinha como, né? Eu saí lá do Japão e falar, aí eu ia criar um clima muito pior, não é? Respeitando o profissional, né? Eu concordo plenamente com você. Acho que se você falasse qualquer coisa, você ia ferrar a carreira do Eduardo. Ia ferrar, lógico. Tipo, vou falar, chamou o papaizinho, né? Eu ia jogar palha em fogo, não é? Aí ele falou, o do outro lado falou também, acabou, né? Morreu. Enfim, vive até hoje é um meme, né? Tem até um meme nas redes, mas passou. Isso aí o futebol faz parte assim. do aprendizado. É o aprendizado. Você se arrepende daquele dia? Você acha que nem teu pai falou, você acha que você... Assim, não é questão de se arrepender, Benja. É um momento, assim, né? É difícil me arrepender de alguma coisa que você faz. Aconteceu, o que eu fiz é aprender com tudo isso, né? E assim, ficou mais como meme, porque hoje você vê treinadores xingando mulher, treinadores xingando repórter, e assim, fez muito pior do que eu, né? Do que eu fiz ali. Foi uma discussão boba ali de um ponto, e não se leva tanto. Então ficou. Você acha que aquilo te prejudicou no Palmeiras? Não. No Palmeiras, eu não ganhei, eu perdi para a Ponte Preta. Depois daquele jogo, a gente vai para o jogo contra a Ponte, a gente é eliminado. E no Palmeiras, na época, como é até hoje, tem que ganhar. Né? Aquela entrevista ela passou e ficou um bom tempo ali. Ali faltou o Palmeiras, eu saí com 63% de aproveitamento. Mas eu não ganhei, eu fui eliminado pela Ponte Preta numa semifinal, 3 dias depois, num jogo mágico contra o Peñarol, né? Então, aquilo ali não ganhou, gerou a dúvida. Foi o jogo da porrada? Foi. Foi esse jogo aí. Foi feio aquele jogo lá, mesmo. Aquele jogo lá foi barra pesada. Não ter sido jogador atrapalha? Porque assim, são poucos os treinadores que não jogaram bola, hein? É. Tá diminuindo cada vez mais, né? Eu vejo assim, Benja,
eu tentei jogar, eu nasci em um berço de jogador, né? Eu me lembro, eu tenho memórias assim, que meu pai em 78 eu tinha 6 anos. Eu lembro da Vila Belmiro. Eu lembro que pô, eu andava no meio de Juari, Nilton Batata, Clodoaldo, eu lembro Rubens desses caras, Rubens Feijão, Feijão. Assim, Marola. eu tenho lembranças vagas, as minhas primeiras lembranças de infância é desses caras. Então eu cresci dentro de um gramado de futebol. Então, assim, tentei jogar, fui até meus 19, 20 anos, as coisas não aconteceram, mas uma coisa que me ajudou bastante, veja, assim, e muito estimulado por ele, né? Ele é um cara que é muito além do seu tempo. A gente era de uma época que se fazia tiro de 1000 metros, tinha aquela semana de pré-temporada, era uma semana física, depois entrava a bola, e ele sempre me questionava, pô, por que o lateral direito, o lateral vai fazer o mesmo treino de um zagueiro ou de um volante, se eles têm funções diferentes no campo? Então ele sempre me instigou a isso, né? E eu, como estudioso também, falei, pô, ele tem razão no que ele está falando. Eu não posso dar o mesmo treino para um zagueiro, que muitas vezes tem 1,90 m, e o treino igual para um lateral que tem 1,60 m, né? E atuam em faixas diferentes. Então ele me instigou muito nisso. O que despertou? Falei, pô, eu vou estudar a parte tática, eu vou entender a função em campo. E aí, sem ele perceber, né, o treinador Eduardo começa a nascer disso daí, né? Então, eu acho importante o cara, o jogador, eu acho que o treinador que foi jogador, ele tem uma vantagem, mas o treinador que foi jogador preparado, porque às vezes a gente vive ainda diferente da Europa ainda, né? Às vezes o jogador brasileiro, ele olha muito para dentro dele, né? Ele é o jogador, é ele só. É ele só. Quando ele parar, você treinador, o Leque faz isso aqui. E aí ele não tem essa visão macro. Então, assim, eu vejo que os jogadores que são bons treinadores hoje, caras se prepararam durante toda a carreira. Vem muito jogador aqui também, né? E é quase que uma unanimidade, eles falam, você fica puto quando você ouve que os caras vêm e falam assim, ó, um absurdo não ter jogador comandando as bases do clube e hoje é tudo professor de educação física. Os caras estão destruindo os moleques hoje, porque precisa ter jogador e não professor de educação física. Você fica puto, você concorda com isso? Não, concordo. Eu acho que tem que ter os dois. Porque não adianta o cara parar de jogar e pegar um menino de 15 anos. 15 anos, esse menino está se formando como pessoa, né? Ele tem que ter uma parte psicológica, uma parte pedagógica ali, além desse trabalho. O que eu acho é que você ter um equilíbrio dos dois. Você ter um equilíbrio dos dois. Você ter ali. Mas falta jogador na base hoje? Falta, não. Dentro do clube, falta aí jogador na CBF, Benja. Eu acho que aonde tem futebol tem que ter. Por que a Federação Paulista é um case de sucesso? Então, Mauro Silva. É o Mauro Silva. Entendeu? E cadê os outros jogadores? Né? Então, acho que o cara que jogou, que viveu como ele viveu ali dentro, sentiu, tomou porrada, tomou carrinho, se machucou, ficou um ano sem jogar. Esses caras aí, eles têm a magia. Então, eles têm que estar dentro. O que eu bato? E a CBF Academy aí, né, quando a gente começa com os cursos ali, eu sou um dos precursores ali, é de fazer esse jogador estudar. Não precisa fazer Não basta ser jogador, ele tem que estar preparado. É isso aí. Só ter jogado bola não adianta nada. É um grande passo. Sim, mas só isso não. Só isso eu vejo que não. Mas é a mesma coisa comigo, não, senhor. Todos os programas que eu trabalho, você pode reparar, sempre eu levo ex-jogador. Porque tem coisa que eu não vi, velho. Vai acontecer um negócio no vestiário, eu vou falar, eu? O cara pisou assim no gramado, vou falar o que aconteceu, vocês olham, falam, torceu o tornozelo. Mas como é que é no vestiário? Então precisa ter os caras do ramo, de quem viveu aquilo. Eu acho assim, eu acho que... Quantos anos está no futebol, né, senhor? Eu estou no futebol desde os meus 17 anos. Eu tenho 74 hoje. Já fazem uma cara. Merda. Eu comecei 17 anos, eu já era titular na Ponte Preta. Mas eu fui um cara assim, o Benja, que eu sempre me preocupei com o meu companheiro. Essa visão que o Eduardo falou, que às vezes o atleta tem só aqui, né? Ele só pensa nele,
E eu sempre procurei ajudar os companheiros, né? Às vezes tinha assim, fazia uma ligação entre o treinador e alguns jogadores, sabe? Participava em reuniões de grupo, tal. Então eu nunca pensei só em mim. Eu pensava em mim dentro do campo, me preparava para mim, mas isso aí me fez, né? Quando, por exemplo, eu estava no Juventus, o meu último clube, o Candinho, né? O Candinho foi assim o cara responsável por eu iniciar É uma mesmo? carreira de treinador. Candinho é demais, né? Candinho é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Adoro ele. Divisor Ele de águas na nossa vida, o Candinho. Hã? Um momento No difícil da momento nossa vida, o Candinho foi um o divisor de Candinho águas ajudou. Que momento difícil. Assim, porque eu parei de jogar futebol porque eu me machuquei. Eu tinha pelo menos mais uns 2 anos de bola, né? E aí, quando eu parei, eu não tinha assim tinha uma condição eu tinha terminado até uma construção em Campinas, tal. Aí levamos toda a família para. Tipo, não é que você podia, a partir de hoje não preciso fazer mais nada da Não, vida. não, eu Tipo, tinha se que eu não fazer, trabalhar, eu eu tô tinha que ferrado. fazer. E aí o Candinho sempre falava para nós, para mim, pro Deodoro e o Gatãozinho. Pô, vocês estudam, pega o diploma de treinador, tal, tal. Aí nós fizemos, né? Aí foi quando eu me machuquei e não voltei mais, não pude voltar mais, jogar. E aí eu fui procurá-lo, né? Aí o Candinho, ele estava no Guarani. Aí eu falei, ó, Candinho, pô, eu não posso me jogar mais, tal, então tô aqui em Campinas, tal. Ele falou assim, você vai ser meu auxiliar no Guarani. Não sabia. Aí, só que ele falou 85 isso, né? 1985. 85. Aí foi quando ele falou, só que o Candinho estava 3 jogos no Guarani, né? E não tinha ganho ainda. Tinha empatado 2 e perdido uma. E ele falou assim, deixa eu ganhar uma aqui que eu vou trazer você. Isso numa terça-feira. Na quinta-feira, o São Bento liga para ele. Fala assim, pô, o Candinho tem muito reconhecimento em Sorocaba, né? Porque o Candinho livrou o São Bento várias vezes de rebaixamento. E aí o presidente ligou para ele, falou, olha, eu quero um treinador barato, jovem, e eu não posso pagar muito. Aí o Candinho falou, eu tenho um. Caraca! Foi assim, eu tenho um treinador para você. Aí ele falou, quem é? Falou, ó, eu não vou dizer o nome. Vocês vêm jogar com a Ponte Preta no sábado em Campinas, vocês vão conhecer ele e eu assino embaixo tudo que ele fizer. Que legal, Nelsinho. Foi. Pô, o Candinho foi do caramba, hein? Foi, porra. Nossa, tem uma E gratidão. aí você foi pro São Bento? Fui para São Bento. Fiquei 1 ano lá, deu 8 meses, né? Era o Campeonato Paulista, que era mais longo na época. Pô, mas então a tua carreira é um absurdo, né? Porque É. 4 anos depois você foi campeão brasileiro? Isso foi 86? 85. 85, 5 anos depois você foi campeão brasileiro? 5 anos. Porque eu fiquei no São Bento, livrei o São Bento do rebaixamento na época, né? Aí eu fui para Mugimirim. O Mugimirim, eu fiquei em 86, né? Aí o seu Pepe, que estava na Inter de Limeira, foi campeão. O seu Pepe veio para São Paulo. Aí o presidente da Inter me convidou para ir para a Inter. Eu fui para a Inter. Substituiu o Pepe. Substituiu o Pepe. E aí foi embora. Aí eu fui para o Atlético Paranaense, né? E aí, quando eu voltei do Atlético, eu fui Pro Novo Horizontino. para o Novo Horizontino. Aí você foi vice-campeão paulista? Não, deixa, eu tenho história, calma. Antes de ir para o Novo Horizontino, eu passei 6 meses na Colômbia. Isso eu não sabia. Em Barranquilha. Um time assim de maluco, né? Um time de maluco, um time que o dono era um
um dos maiores traficantes da Não vou nem te Colômbia. perguntar como é que ele te pagava o salário. Porra, tá louco. Quando Pelo a amor gente de chega Deus. no aeroporto, foi o dia que tem até em filme, né? Quando Você foi também? Eu fui depois com ele, mas não, eu tinha 14 anos. Sim, mas Né? Foi quando tem até nos filmes que metralharam tudo em Bogotá, né? Mataram o secretário mataram dentro do aeroporto. Quando a gente chega, né? E meu pai já estava lá, a gente chega, tinha sido assim 2, 3 dias depois. Então tava tudo arrebentado, cheio de bala, então, quebrado. esse é o glamour do futebol, né? Esse é o glamour. Barranquilha. Não, mas aí o cara não demorou para pagar, né? E o Vadão era meu preparador físico. Pô, Vadão. Vadão. Vadão faleceu, né? Faleceu. Que depois ele foi técnico da seleção brasileira feminina. Feminina, é. Foi técnico do Corinthians. Aí um dia eu falei pro Vadão, né? Falei, Vadão, vamos cobrar o cara. O Vadão falou, olha... Cobrar quem? O traficante? O traficante. Que não estava pagando salário? Não estava pagando. Você foi aqui que você foi cobrar, Nelsinho? Para de papo. Aí, tô te falando. Aí eu cheguei lá tal, e chamava Barrios. Falei, o Barrios, pô, nós não somos o relógio que trabalha só com balançar o pulso, né? E ele falou assim, peraí. E o revólver ficava na mesa? Assim, não, revólver não. Aí eu chamou a secretária dele, trouxe um bolo de dinheiro e começou jogando uma nota atrás da outra assim, né? Aí quando deu o valor, ele falou assim, empurrou para mim assim, falou assim, tá aí seu, como é que ele chama? É saldo, né? Em castelhano é saldo, o valor, né? Aí eu peguei o dinheiro assim, ele olhou para mim e falou assim, aqui não é Brasil. Eu te corto inteirinho e ninguém te acha mais. Porque você foi cobrar ele? Porque eu fui cobrar ele. Mas aí ele era doido, né? Era doido. Aí ele falou assim... Aí você tremeu pra caramba, né? Pô. Ou vai falar que você é machão, que em Campinas você pintava e bordava. Não. Aí eu falei, não, calma, não é assim também. Falei. Tô de volta. Quer empréstimo? Ó, Mas ele me levou, era aniversário dele, ele me levou para... Vamos jantar. Vamos cenar, né? Aí, mas tem história maluca. Aí foi quando eu vim da Colômbia, né? Porque ele falou, estava apertando o cerco em cima dele. Ele me chamou, eu falei, o que esse cara quer comigo agora? Ele falou assim, ó, tudo que eu te devo está aqui. Pega o avião e vai embora, porque eu vou ter que sair da Colômbia e ninguém vai te garantir mais aqui, né? Em termos financeiros, né? e qual foi o fim dele? Você sabe? Ele voltou, ele foi para Boston, né? Porque o filho dele tinha uma doença, né? Que em Boston tinha um especialista, né? Então ele não podia perder o visto, né? Se ele fosse preso, ele perderia o visto. Então antes de pegarem ele foi embora para Boston, né? E eu nunca mais soube dele. E como é que você foi parar no Novo Horizontino? Foi de lá que você veio? Não, então, aí eu estava no Atlético Paranaense. Aí o pessoal me ligou, né? E eu fui para o Novo Horizontino em 90. Começo de 90. Começamos um trabalho, né? Junto, eu e o Flávio Trevisan. Então, ali começou, né? Dali foi Novo Horizontino e depois o Corinthians no meio do ano para o Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, tua carreira como técnico foi muito rápida, né, Nelsinho? Foi. Você sofreu pouco, né? Falando sério. Sofri pouco, Sofreu pouco, cara. 5 anos aí só. Não, mas as estradas são terríveis. Não é fácil, não. Mas faz parte, né? Eu acho que é que nem o Eduardo falou, tudo isso é você ter atenção para separar as coisas boas e as coisas ruins. O que é bom para você e o que não é bom para você, né? Para você seguir em frente, né? E sempre com seriedade, né? Sempre com nada de sacanagem, nada de... O futebol é sacana? Não é Os sacana. bastidores são sacanas? Ah, são. Você se decepcionou com muita gente? Não, não é questão de decepção, é questão de separação. Sai. Quer dizer, não fica perto de mim,
não é? Não vou fazer nada contra, mas também não vai me usar para fazer as coisas, né? Isso aí eu nunca deixei. Isso aí eu falo de boca aberta para quem quiser ouvir. Eu nunca participei, nunca deixei fazer as coisas na minha frente. Você quer fazer? Assuma você, então. Entendeu? Você tem a mesma cabeça do seu pai para algumas coisas? Se o jogador fez cagada, chegou para você no dia e falou a real olho no olho, tudo bem, se não falou, tá ferrado? Eu acho que tem, como ele, e ele é comigo, assim, uma relação de confiança. Acho que o perdão, ele está aí, né? Então, acho que pô, fez alguma coisa errada, que não, né? Depende do tamanho desse errado. Você já pegou alguém que falou, pô, não dá, velho, não vou segurar a tua, Já. Mas o que o cara Várias fez? vezes. Ah, tem bastante coisa aí. Tem... Do Nelsinho teve uma aí quando ele voltou pro Corinthians aí, que outro dia eu falei pra ele confirmou. Chegou no treino lá, ele olhou pro cara, o bicho tava numa nhaca. Tava junto. O Eduardo era meu preparador físico. Então, Assim, tem coisas que... zoião vermelho, bafo de cachaça. Tem coisas assim, que você tenta conversar, acho que principalmente assim, né? A gente tem muito disso. Acho que primeiro você tenta conversar, você tenta proteger, mas o atleta ele tem que se ajudar também, né? E assim, e o treinador ele não tem tempo, né? Não é uma escola. Ali o treinador precisa de resultado, né? E às vezes você tenta ajustar uma, duas, na terceira, né? Segue seu caminho que ele falou. Sai da frente, eu não vou te prejudicar, mas eu tenho que passar. Ô, Eduardo, apesar de você ser um cara novo, você ainda pegou a outra fase. Sim. Tá certo? Apesar de você ser novo. O que mudou, cara? O que tá mais difícil para trabalhar hoje como técnico? A relação, o diálogo. Eu vou falar um negócio que eu aprendi com ele, né? Escuto ele. Ele falou, quando ele começou nessa época, em 85, 86, ele falava assim, ó, eu tinha que comandar 26 pessoas, 30 mentes, né? O futebol de hoje você tem que comandar 90, porque em cada uma dessas 30 tem um empresário, tem staff, né? Tem o staff, a mulher virou blogueira. Então, assim, eu acho que o treinador ele perdeu um pouco desse comando aqui. Ele tem que ser mais gestor do que técnico? Não, assim, ele tem que ser gestor, mas a parte técnica é primordial. Não acredito, não, ele gere tecnicamente. Eu acho que o treinador de alto nível hoje ele tem que ter um conhecimento técnico, porque o jogador hoje é diferente de 30 anos atrás. O jogador hoje ele te questiona. O jogador de 30 anos atrás, assim, eu tô há 30 anos aqui também. Ele te questiona, né? O que? A tática? Não é questão, ele discute com você, ele sabe o que ele tem. Por exemplo, você fala, vou jogar hoje no 4-4-2, ele vai perguntar por quê? Sim, ele vai discutir. E ele te perguntava por quê há 30 anos atrás? Não, porque eu sempre coloquei, né, e falo até hoje, nenhum jogador meu que eu comandei entrou num jogo sem saber a sua função. Todos eles sabiam a sua função e sabiam a função do setor, né? Então, eu acho que e sempre mostrando, não é falando, não é mostrando os dedos, é no quadro falando, olha, é assim, aqui, nós temos que jogar dessa forma, temos que se organizar, né? Nós não podemos até perder o jogo, mas não podemos desorganizar, nós temos que manter uma organização e buscar o resultado com isso. Hoje é uma geração que tem, né? Essa geração ela tem mais a informação, ela tem o celular, cada jogador tem, às vezes tem o seu analista particular. Mas a forma como você fala, você mede as palavras hoje? Ah, não, é diferente. Eu peguei, vamos lá, eu trabalhei numa geração que pô, tinha o Nelsinho trabalhando, né, de treinador, o Vanderlei, eu participei de jogos com ele, eu só não consegui pegar, infelizmente, o Tele Santana, né, mas eu peguei o Vanderlei, peguei ele com o Felipão, eu estava perto. Então, assim, o trato deles com os jogadores era diferente, né? Então, era mais duro. Hoje, talvez se usar essa linguagem de 30 anos atrás aqui, você vai criar um problema grande. O Carille esteve aqui, foi final do ano? Final do ano passado. Final do ano passado, o Carille esteve aqui. O Carille contou que deu um esporro num jogador, não me lembro, ele não falou quem era, né? Não. Ô, velho, o jogador ligou pro empresário, o empresário ligou pro presidente, o presidente ligou para ele. Pô, como assim, velho? Você vai...
É que eu falo assim, a relação do treinador hoje ela tá diferente. Antes o treinador tinha mais o controle, né? Tinha mais o controle ali. Hoje ele tem que tomar conta do campo, porque por trás tem muita gente, muita coisa. O jogador hoje, né, ele tem muita gente em volta dele, bajulando muitas vezes, né? Às vezes não falando a verdade, coisas que ele precisa ouvir, né? E isso atrapalhou bastante. O treinador, Velho, o ele cara se quando limitou, cresce, se limitou ao ouvir, campo, né? sem saber ouvir não, É. Assim, ferrou, velho. Você eu cresce- eu cresci Teu escutando pai era histórias bravo dele. com Muito. você? Nossa Senhora. Hã? É bravo. Mas nunca me encostou a mão. Era bravo no olhar, né? Nunca precisou gritar no meio de todo mundo, mas né, ele tinha. No olhar eu já falei, caramba, ferrou. Ele nunca chegou e falou, Eduardo! Não, mas o Eduardo. Porra, tinha, Eduardo! né? Sim, Tá de mas- sacanagem, eu- Eduardo. Aí se falasse assim, podia baixar a orelha que o pau ia cantar. Mas assim, às vezes o olhar era. Você já saiu, eu fiz. Alguma vez, como técnico, você ligou pra ele pedindo opinião? Pô, sempre. Sempre. Não tem. Eu Tipo, vejo você assim. é Ó, assim mesmo, pai, amanhã tem um jogo difícil e eu tô na dúvida do Zezinho e do Luizinho. O que você acha? É isso? assim, às vezes assim, não é nem parte tática, né? O que às vezes assim, ó, pô, tô com uma situação dessa daqui. Pô, aconteceu isso. Pô, o que você acha? É assim, e eu me considero um privilegiado de você ter um mentor para poder falar, né? É que eu falo para ele hoje, né? Você, nos clubes hoje, acho que falta isso daí, falta alguém que o treinador possa conversar. O treinador eu vejo que é um cara muito solitário. A vitória tem muitos pais, né? E a derrota ela é órfã. Só tem um. Só tem um, entendeu? Então, assim, você, que nem às vezes num momento difícil, pô, tô pensando assim, tô pensando assado. Você acharia legal hoje os papéis se inverterem? Você gostaria de ser técnico e ter o Nelsinho como um puta de um gerente de futebol do clube? Eu acho que seria o ideal. E assim, e ter uma cabeça dessa, do mesmo jeito que, pô, amanhã a gente vai jogar alguma dúvida ou alguma coisa que aconteceu no vestiário. Eu não posso abrir mão de uma enciclopédia. Ó, aconteceu uma situação dessa de um atleta, pô, aconteceu isso, estou pensando nisso, o que você acha? Né? Muitas vezes ele fala assim, ó, vai dormir, esfria a cabeça, amanhã você me liga, a gente conversa com a cabeça É fria. experiência, né, Nelsinho? Entendeu? Então, às vezes você sente, né, que a pessoa vem e eu conheço muito bem ele, né? E eu sei quando ele está afobado, né? Então eu falo, "Oxe, calma, descansa. Se você ainda tiver dúvida amanhã, você me liga." É isso aí. E aí ele ligava e, pô, pai, tá tudo bem. Quer dizer, sabe? Então, às vezes não é que eu falo, não fazer não é falar, é só refrescar um pouco a cabeça, desacelerar, entendeu? Desacelerar a pessoa, porque nós já vivemos isso. E eu tive também uma pessoa do meu lado que me ajudou muito, seu Mário Travalini. Pô, Putz, seu Mário Travalini era uma você pessoa... acredita, Nelsinho, que a última entrevista dele foi comigo? Puxa, Na 97, olha, na rádio. Seu Mário. teve um dia ele falou assim, eu saí chutando tudo, sabe? Aí ele foi atrás de mim e falou, calma, agora é hora, dá um bico na bola, a bola ir lá no campo do adversário. Olhei para ele assim e falou, quando a bola voltar, você já se organizou, já se respira, calma. Puta, é uma pessoa fantástica. Então eu aprendi muito com ele, algumas coisas assim, porque ele falava na hora certa. Às vezes você estava numa mesa com ele assim, almoçando ou jantando, e ele falando e as coisas, a conversa indo para um caminho, ele ficava quieto. E ele falava assim, você vai nessa? Eu falei, não, né, seu Mário? Conheço o senhor, só pelo olhar do senhor eu já sei que não é para ir, pô. Eu tô tranquilo, pode ficar tranquilo. Ô, Nelsinho, o futebol brasileiro, você acha que ele é preconceituoso contra a idade? Eu acho que é. Eu acho que é. Você acha que tem um etarismo não muito é forte? assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu tenho dois profissionais que eu respeito muito, né? Que é o Vanderlei, né? E o próprio Felipão, né? Então, quando eles trabalharam no Atlético e no Corinthians, muita gente falava que era um ultrapassado.
põe na balança os títulos que esses caras ganharam. Não é? O que fizeram o futebol brasileiro. E a pessoa fala que é Esse termo é ultrapassado. pesado. O Vanderlei veio aqui, é uma coisa que mexe com ele. Mexe com qualquer um. Mexe com qualquer um. Né? As pessoas, por exemplo, eu quero trabalhar. Eu não aguento ficar em casa, nunca fiquei em casa, né? Eu gosto de trabalhar, gosto de ser útil, né? E eu estou com 74 anos e eu vejo a dificuldade hoje, né? De você não ter uma proposta, pô, né? Você não ter uma proposta de trabalho, tudo bem. Isso aí faz parte do... Eu fiquei muito tempo fora do Brasil, fiquei 17 anos fora do Brasil e a fila andou. Hoje o circuito é diferente do quando eu estava aqui. Mas jamais eu posso ser rotulado de ultrapassado. Não é? Não existe isso. Eu vivi numa cultura milenar no Japão, que lá... É totalmente o não é? contrário. Bom, pirâmide eu cheguei, invertida, né? o Benja, em 2004 eu estava no Nagoya. Aí, começo de ano, vai iniciar a temporada, então a Toyota, né? A Toyota era a dona praticamente do Nagoya Grampus, né? E tinha uma diretoria imensa. Aí ele falou assim, olha, e tinha vários, né? Nós ficávamos num complexo onde tinha corrida de cavalo, tinha os caras, tinha basquete, tinha tudo quanto é esporte. E cada dia, no começo do ano, ia um esporte para falar com os conselheiros. Veja, a primeira vez que eu fui, eu entrei numa sala, eu e o meu intérprete, tinha, sem brincadeira nenhuma, tinha de 20 a 30 pessoas com idade mais de 70 anos era pouca. E eles questionando o que ia ser feito, o que eles poderiam esperar do futebol. Quer dizer... Para mim, não é nenhuma novidade. Quando teve a Olimpíada no Brasil, a equipe de natação do Japão foi treinar lá em Hebraica, onde eu sou sócio. E que natação é meu esporte que eu gosto de praticar. E os caras me ligaram, falaram, quer vir assistir um treino? Pô, nunca tinha visto um treino, porra, de nadador olímpico, é uma coisa absurda. E tinha 4 ou 5 treinadores japoneses. Uma treinadora, Nelsinho, que era mais ativa, que andava com cronômetro e que não parava, 82 ou 83 anos. Quantas gerações ela não formou? Lógico, cara. Mas sabe o que eu acho, Nelsinho? Aí é uma crítica que eu faço, porque quem julga que é ultrapassado hoje, porque se criou um modismo e se criou um linguajar novo no futebol, que quem não fala é considerado ultrapassado. Eles te forçam a usar esses box-to-box, as flutuações, as quebras de linha, time proativo, retroativo, essas porra toda. Entendeu? É o que está acontecendo na televisão. E assim, assim, a gente Isso escuta, é horrível. Né? A gente lê na rede social e assim, faz parte. E assim, a gente tem que se inteirar disso. A gente tem que se inteirar disso, porque esses modismos que se criam, essas novas formas de falar, que já se falavam anteriormente. Quem fez o curso da CBF me falou. E mudou. E nos cursos da CBF, os caras... é para falar assim. Tem um dicionáriozinho, né? Mas o que eu falo, né? Falando um pouquinho, sintetizar o que ele falou. Às vezes a gente lê as coisas e falando box to box, e zona 3, zona 4. Aí, pô, pai, assisti o jogo, tal. Ele, em 4 frases, ele decifra o jogo. É isso. Decifrou o jogo. Falei, pô, não, eu vou do lado dele, que é muito mais simples. A gente cria um castelo para analisar um jogo, cria um castelo, frase, um texto desse tamanho. Aí, pô, o que você achou do jogo? Não, é isso, o meia não aproximou, o volante, resolveu o jogo. Então, e aí quem não usa isso é ultrapassado, entendeu? Tipo, você fala, o ponta lá, ponta, esse cara é velho, esse cara não sabe mais o que está acontecendo. Agora é extremo.
Pô, eu vejo esses caras falar hoje, minha decepção hoje grande, porque os ex-jogadores que viraram comentaristas sempre foram minha esperança. Só que os caras estão entrando, a grande parte está entrando nessa onda também. Você assiste um jogo na televisão, fala, caraca, velho, parece que eu tô numa aula. Futebol é mais Harvard. simples, né, velho? Hã? Futebol é mais simples. Zona Zona infértil do flutuante, campo, zona... flutuação da paralela cheia. Transição E aí defensiva, é tido como transição ultrapassado. ofensiva. Mas aí é engraçado o seguinte, e é meu amigo, hein? Muita gente pede o Jorge Jesus na seleção, certo? Tem 71. É. É verdade. Você percebeu que ninguém fala? É. Você já percebeu ou O não? próprio Ancelotti. O Ancelotti tem quase 70, se eu não me engano, né? Ou não? Vê aí o Glauber, quantos anos tem o Ancelotti? Acho que ele tem uns 66, eu acho. Mas do Jesus, pô, meu amigão, ninguém fala, Nelsinho. Se você meter um treinador brasileiro hoje de 70, o mundo cai. É. O mundo acaba. Ou não? O que fizeram com o próprio Vanderlei, né? Se foi uma Eu acho que metralhadora nele. eu acho que o que fazem, em especial com o Luxemburgo no Brasil, é uma puta. Quanto? Bem, já 65 anos. 65. 65. Não é também nenhum garoto. Eu acho que o que faz com o Luxemburgo no Brasil é a maior prova do desrespeito que faz com o Vanderlei. Eu acho assim, eu acho que eu respeito muito a crítica, né? Quando entra no lado pessoal, aí eu já não Perde. respeito mais, entendeu? Eu já não respeito. Eu acho que criticar é que nem tinha um treinador na época, da minha época, né? Que falava assim, eu vejo como é que o repórter chegou para ele e falou assim, como é que você viu o jogo? Ele falou assim, com os meus olhos. A pergunta tão assim, os meus olhos, o Elba de Pau da Lima, o Tim, puta de um treinador também, né? Ô, Nelson, você não parou. Não, Você eu não- não parei. você é lógico que eu não técnico. parei. Eu quero trabalhar. Eu acho até que você está me dando uma oportunidade de mostrar que, pô, eu tô lúcido, Você tá... Alguns aí já falaram, tá, o Nelsinho, ou então fala assim, o Nelsinho tá rico, ou o Nelsinho não quer mais, O que tá eu ouço é velho. isso. Não, que o Nelson tá Não. rico, não quer nada com nada. Não, eu quero trabalhar. E estou me sentindo bem, né? E é interessante, Biel, assim, né? O tempo de Novo Horizontino, assim, aproximou ainda mais, porque, assim, tem a história dele de 90 e Novo Horizontino a gente criou uma história legal lá também. Então, ele passou a acompanhar bastante, né? Então, assim, ele tinha uma leitura da Série B, acabava um jogo, pô, e aí, pai, viu o jogo, o que você achou, tal? Não, legal, ó, só que o próximo adversário tem o meia tal, o atacante tal, tem que marcar. Quer dizer, ele já tinha leitura do outro adversário, do nome de jogador. Eu falei, caramba, cara. Às vezes nem a gente que tá na roda ali, você não tá tão atento ao próximo, ele já tinha toda a leitura, já falei, caramba, assim, é surreal, né, cara, assim, a memorização, tudo, a leitura. Pô, mas 60 anos fazendo isso, como é que vai mudar, né? Não tem jeito. Não tem como. Não tem mudar. Vai fazer o quê? Futebol, 24 horas por dia, 60 anos, é muita experiência. Mas você também, você tem algum empresário? Você tem alguém que está aí nos clubes, te oferece? Ou você não quer isso? É só se alguém te ligar? Eu tenho um amigo que sempre fez os meus contratos, discutiu os meus contratos, né? Mas não tenho, assim, empresários. Não tem. Mas o Nelson hoje, com essa mudança toda que tem no futebol, negócio de SAF, né, um monte de coisa. Em algumas coisas tem coisas melhores. Né? Não é tudo que é uma merda, não é tudo que é uma maravilha. Tem coisa boa, tem coisa ruim e tal. Mas eu acho que aí volta naquilo que a gente falou. Profissionais do futebol capacitados, eu acho que deve ter um aumento da área de trabalho agora. Por exemplo, Nelson, se alguém te chamasse para ser um CEO, um diretor um gerente de futebol, de um clube SAF, isso não te interessa? Você só técnico? Eu quero trabalhar, entendeu? Hoje eu penso assim. Assumir uma categoria de base de um São Paulo, de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Eu tenho Santos. essa condição também.
Eu tenho essa condição. Mas deixa eu só tocar num assunto que eu acho que tem que ser colocado. Hoje, existe um circuito, né? Existe o empresário, existe o diretor executivo, existe o treinador, os treinadores, entendeu? Então, tá assim, os meus estão aqui, eu tiro de lá, ponho cá, tiro daqui, ponho lá, entendeu? Então, quem não está nesse circuito, fica difícil. Fica difícil. O futebol brasileiro está... Eu acho até que quando é um trabalho sério, tem muitos trabalhos sérios, né? Mas, assim, você tem que ter essa oportunidade de trabalhar. É ou não é? E por isso que eu não tenho, assim, um empresário. Eu tenho um amigo que ele sempre fez os meus contratos, já há mais de 20 anos. Mas essa é a dificuldade que a gente tem, né? Se eu vou trabalhar ou não, ou eu ser um supervisor, por exemplo, para mim foi muito importante, né? E o próprio Eduardo está dizendo, para mim foi muito importante seu Mário Travalini, professor José Teixeira, sabe? O próprio Candinho, Pessoas, o Candinho, pessoas mais experientes que eu na época me ajudaram muito, Mas entendeu? a lei natural da vida. A lei natural, Eu lógico. falo assim, eu sou um exemplo vivo, né? Assim, em vários momentos difíceis, você poder passar a mão no telefone, ó, o que você acha? Quantas pessoas têm a oportunidade que você tem, que é o seu pai? Isso, entendeu? Então, assim, e assim, é o que ele falou, às vezes, ele é triste para isso aí, né? Ele nunca dá pronto. Ele sempre me responde com um questionamento, né? Então, assim, ele faz pensar, mas só o tempo que ele faz a gente pensar, né? Já é o que o seu Mário falou, né? Chuta a bola lá na frente e se organiza. Olha, aqui se atrás. eu hoje fosse presidente do Corinthians, ou do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, a primeira coisa que eu ia contratar, eu vou te falar, era um cara que nem você, para mudar toda uma categoria de base. Que na minha visão hoje, nenhum clube de futebol no Brasil vai conseguir se levantar se não for para a base. se não for para a base. É. Tá aí o Palmeiras, que é um puto exemplo disso. É. Esquece. Só que para você, na minha opinião, mexer numa categoria de base, por exemplo, você fala, Benja, quer ser você? Eu não, velho, como que eu? Tem que ser esses caras que têm 50, 60 anos de bola, que já viram de tudo, que passaram por mais uma transição. Quantas transições você já não passou no futebol? Não só de jogador como técnico, mas de momentos do futebol. O futebol muda muito, igual a vida muda, né? Sim, sim. Então, pessoas que têm experiência, têm visão, que estão preparados, que moraram fora. Você, em especial, a forma como você educou seu filho, que nem ele falou agora, ele nunca me deu nada de mão beijada. Nunca. Entendeu? Você sempre falou, ó, você quer? Beleza, mas vai sangue, vai vomitar sangue aí, velho. Para mim não foi fácil, você também não vai ser. Vai ganhar experiência, né? Então, o que você fez com seu filho, você poderia fazer multiplicado por trocentos. E categoria de base, na minha opinião, né? Vocês conhecem muito mais. Quanto mais você demora para mexer, mais você tá ferrado. Porque isso aí não é miojo, ou não é uma plantação, né? Ó, põe aí, amanhã vai sair 3 moleque bom. E você Sabe perde lá Deus gerações, né? Cada ano que você E demora, perde, né? você perde gerações, né? Você perde gerações. Né? E assim, até o fato dele estar próximo ali, né? Você ter um treinador jovem, normalmente o treinador de base é um cara mais jovem, né? Pô, e assim, as dificuldades que eu tenho, né, são ainda maiores para eles ali, né? Quem faz esse trabalho e está fazendo um trabalho bom no Cruzeiro é o Adilson Batista. Ele está trabalhando nesse setor aí. Mas mesmo não Na sabia. base, Com o Pedrinho BH? O Pedrinho chamou Então, é ele. o que eu te falei, uma SAF, ele viu um cara bom, o Adilson é um cara... Né? Ele A é história que eu dele tô sempre falando. usou a base, né? Sempre. Ele é o CEO da categoria de base do Então, Cruzeiro. é isso que eu estou falando.
E nisso daí, Ben, você já toca num outro ponto, né? O número elevado de jogadores estrangeiros. Quer dizer, nós não estamos conseguindo formar mais e nós estamos indo buscar ali fora. Você pega times com 14, 13 estrangeiros Incrível, no seu né? elenco. E assim, as leis nossas aqui, nós estamos aumentando. Quer dizer, então, assim, para um clube é mais fácil você ir lá pegar um argentino do que você ralar ali, educar, porque é duro base, né? Menino de 15 anos, idade triste, 16, 17, Tem é outra muito mais coisa também, né, trabalhoso, né? Eduardo? Tem outra coisa também, né? É um esquemão, filha da mãe, né, velho? É uma sacanagem, velho. Hã? É isso aí. Aí você pega um clube sério, que nem o Palmeiras, que investiu lá, que trouxe um cara bom, que não é uma SAF, mas é gerido como se fosse uma SAF. Acabou. O Palmeiras, né? Desculpa, o Palmeiras, em 4 moleque, ou 3, Foi. pagava a dívida metade do da dívida do Corinthians. 1 bi. Um bi. 1 bi hoje no Corinthians já resolveu o problema. 3. Estevão, Hendrick. Qual era o outro menino lá? Tinha mais um. Ah, o zagueiro. O zagueiro que foi pro City. O zagueiro. pro City. Esqueci o nome do menino. Vitor Luiz? Felipe Vitor Luiz, não é? Reis, Sei lá, né? não lembro. Vitor Ah, Reis, eu não vi. alguma coisa assim. 1 bi, cara. É. 1 bi. O Corinthians vai vender quem? Até o São Paulo, que é o São Paulo, velho. Hã? São Paulo, que é o São Paulo. Historicamente, todo ano Mas tinha também no 3, Santos, 4 cara. meninos. É. Os clubes que faziam o jogador de base à torta direito. E o Palmeiras que não fazia ninguém, lembra? O Palmeiras não fazia ninguém. O último lá que demorou era o menino lá, o Gabriel Gabriel Jesus. Jesus, que veio depois do Wagner Love. Olha quanto. Hoje não, cara. Olha o que Hoje, é. a hora que todo mundo achou que o Hendrick era um grande nome, e tinha o Estevão saindo de... Porra, cara, olha, você que está comprando um clube, você nem se o Nelsinho vai falar, não quero, mas eu falo da minha opinião. É um cara que eu contrataria fácil, velho. Eu acho assim, né? Tudo são oportunidades, né? Experiência não se come no supermercado. Exatamente. Então, eu acompanho bastante futebol, né? E eu acho que eu tenho ainda bastante entusiasmo ainda para voltar a Está trabalhar. super bem, Nelsinho. Tô Está tranquilo, ótimo, cara. tranquilo. Não tenho ido mais na competition, mas tô indo bem. Você é um puta traidor. Eu estou muito decepcionado com você. Você largar o bairro depois de 108 anos morando lá, velho. Você foi maldoso agora. Mas antes de eu fazer a próxima pergunta para você, eu quero falar um negócio. Eu vou tomar café, Glauber. Nada melhor que a combinação de duas paixões nacionais. O melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. E a Melita, você sabia, Eduardo, que a Melita é o café oficial do Manchester United? Olha, tem as E cores aí. velho. E não é só do Manchester United, não. Também é o café oficial do Benja, apoiando e incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí não, hein? A Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site e para compras acima de R$250 você ganha frete na faixa grátis. Então aproveite, escaneie o QR Code que está aqui na tela e na hora de fechar a compra é só digitar Benja10 para ter acesso ao desconto. Fechou? Combinado? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. Meu café Melita. Agora, o terceiro irmão do Romero está aqui. Tem o Oscar, né? O do Inter. Oscar, você é o... É o Pitico Romero. Não é a cara do Romero? Impressionante. Para você. Obrigado. Almirante. Obrigado. Beleza. Muito Tem obrigado. um presentão da Melita, que você toma Obrigado. café pra caramba. Quase Vem cá. que não gosta de café, pô. Vem cá, você está acertado com algum clube? Está indo para algum clube? Tem alguma coisa em vista? Estamos em conversações ainda aí, tem alguns convites aí, graças a Deus, e tomar a melhor decisão, né, Benja? Agora, depois de 2 anos e meio no Novo Horizontino aí, né, Foi um trabalho uma bacana, história hein? construída, a gente... Isso que é legal, né, meu? No clube que
Teu pai fez uma puta Cara, assim, história, né? eu falo assim, Beija, é coisa de Deus, né? Assim, ele fez uma história em 90, a gente tá aqui. E aí, no meu 100º jogo pelo Novo Horizontino, quem que eu enfrento? A Ponte Preta de Nelsinho Batista. Assim, quer dizer, a Ponte Preta que tem uma história com meu pai, tem uma história comigo, cara, é uns negócios que só o futebol proporciona, né? Cara, Então, vocês têm uma história muito legal, cara. É até meio emocionante os é de uma vocês, história. né? Pra mim também, porque eu nunca tinha entrevistado um pai e filho técnicos. Você sabe que tem amigos, até o Eduardo também, pô, faz um livro. É, Eu tenho, tenho histórias tem. magníficas. Mas tem mesmo. São, pô, desde os 17 anos, né? O Nelsinho, para mim, como pessoa física e como pessoa jurídica também, pô, você deu uma puta alegria para mim. Eu nunca tinha visto Corinthians campeão brasileiro. Foi o primeiro título, né? Dia 16 de dezembro de 1990. Foi. Eu cheguei no Morumbi meio-dia, Nelsinho. Lembra o sol que tava? 120 mil pessoas, né? Eu estava na arquibancada e o São Paulo cortou a água dos banheiros. A gente não tinha água lá. Quando o Tupanzinho fez o gol, eu vi o Morumbi rodar. Gol chorado. É. Deixei meu carro quase ali no Palácio dos Bandeirantes para ir a pé. Pô, vocês não sabem que é isso que faz falta no futebol hoje, né? Os caras que trabalham com futebol não sabem mais o que é isso. Eles tiraram a emoção do negócio. Tá louco, velho. Até hoje eu vejo o Nelsinho dar vontade de chorar. Pô, Fabinho, Tupanzinho, Neto, o Márcio Bittencourt comendo até o cimento da arquibancada. Foi. Ronaldo Giovanelli. Pô, era Ronaldo, Giba, Marcelo Dian, Guinei e Jacenir. O Márcio, não, o Mano, Wilson Mano e Neto. Fabinho, Mauro Van Basten e Tupanzinho. E não tinha centroavante. Você vê hoje os caras, um treinador faz um centroavante falso, os caras falam, pô, tal, né? Que coisa. Pô, nós fizemos isso em 90. Então, veja, olha, eu tenho um fato verídico, isso, o único cara que viu o que foi feito chamava-se Mário Sérgio. Pô, esse era o melhor de todos. Nós fomos jogar contra o Bragantino, eu coloquei o Embu, lembra do Embu? Lógico. O Embu como um terceiro zagueiro. E aquele menino que era nosso pelo lado esquerdo, que se machucou, ficou até tetraplégico. O Adil. E o Adil era o ala. Porque o Adil tinha um fôlego assim impressionante, tinha uma condição física muito boa. O Adil veio da Ponte, não veio? Não, o Adil veio da Portuguesa. Da Portuguesa? Aí todo mundo criticou que eu tinha colocado o Embu de lateral esquerdo. E o Embu era o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E quem era, na realidade, o ala era o Adil, né? E só o Ponce de Paiva viu. E só o Mário, né? o Zé Mário, o Mário Sérgio falou assim, não, mas é aqui, tal. E hoje você vê as coisas, por isso que eu acho futebol, ninguém inventa mais. Ninguém inventa. Por qualquer movimentação, pequena que seja ou grande, já foi feita. Né? Já foi feita. Eu entrevistei uma vez, sabe quem eu consegui entrevistar? Você não vai acreditar, Rubens Minelli. Puta, Rubens Minelli. O Minelli virou para mim no dia da entrevista e falou, pô, os caras falam desse time do Barcelona, do tic-tac. Falou, mas o meu Internacional fazia isso em 76 ou 7, que era 75. Ele falou, fazia isso. E se você pegar um vídeo daquele time do Flamengo de 81, para mim que aquilo era uma coisa de outro planeta, aquele time. Seleção de 82. Não, mas a seleção do Flamengo de 81, Raul, Leandro Marinho, Mozeri Júnior, Andrade Adirizico, Tita Nunes e Lico. Tem lance que você olha, gente, é igual o Barcelona do Guardiola, em 81.
Por isso que eu fico puto hoje com esse discursinho, entendeu? Os caras Inventaram o valorizam. quê? Quem valoriza é quem nunca viu, não conhece a história do futebol, né? Que fala, nossa, maravilha, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, então, A própria seleção de 70. Não tinha camisa 9. não tinha. Tinha camisa 9, era o Era Tostão. o Tostão. Mas não era o centroavante. É. Aí aparece um cara hoje, lá né, na Estônia, acerta o time. Pô, o cara é um gênio. Você viu que ele não joga com o centroavante? Não é? É assim. Deixa eu Posso falar. fazer um agradecimento público, não? Ao Nelson? Puxa vida! Ô, Quando Nelsinho. vem alguém com a história do Corinthians, o nosso Glauber se emociona. Não vou falar que time ele torce. Eu vou te falar, porque é o seguinte, eu virei corintiano naquele Corinthians e Guarani em 88, gol do Viola. Ali foi o dia que eu tinha 7 anos, eu olhei e falei, é isso que eu quero pra minha vida, é o Corinthians. E o primeiro grande título que eu vi do Corinthians, que eu acompanhei, o primeiro grande campeonato do Corinthians que eu acompanhei criança, tinha 9 anos, foi o de 1990, então eu tenho que agradecer ao senhor. Muito obrigado. Aquele 16 de dezembro de 90, inesquecível. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim também pode foi deixar claro, uma grande honra, né? Ser assim, fazer parte de um grupo, né? Do primeiro título inédito do Corinthians, né? Acho que isso é uma gratidão muito grande que a gente tem por esse trabalho, por clube e tudo. Ô, Nelson, mas aquele título de 90, você confiava muito no Neto, né? Porque ele resolvia todo o jogo, né? Era impressionante, né? É assim. Qual foi o jogo daquele ano que você falou ganhamos? Eu vou te falar, para mim, o Atlético Mineiro no Pacaembu, a virada, gol do Neto. Sim. Foi o seguinte, o Neto, né? Ele tinha assim uma condição excelente com a bola, quando a gente estava com a bola. Mas sem a bola, era um cara que, se a gente pedisse para ele fazer o que ele não fazia, não conseguia fazer, ele não ia ser eficiente como ele foi ofensivamente. Então, na época, nós chamamos, por isso que existiu o centroavante falso Tupanzinho. Nós conversamos com o Mauro, com o Fabinho, com o Tupanzinho, e além disso ainda tinha o Ezequiel e tinha o Paulo Sérgio, que também jogavam nessas O três. Ezequiel que jogou com você no Novo Horizontino um ano antes. Paulo Desculpa, Sérgio. o Paulo Sérgio Paulo jogou com você Sérgio. no Novo Horizontino. Foi. E aí, então nós conscientizamos esses jogadores que sem a bola nós tínhamos que fazer fazer o que o Neto não estava fazendo, né? Não conseguia fazer. Mas na roubada da bola, a prioridade era o Neto, porque o Neto ele finalizava, ele tinha um arranque bom, né? Fazia os lançamentos dele. Então a equipe cresceu muito com isso, né? A equipe ela ganhou um corpo, começou a ganhar um corpo e foi para frente, né? O Atlético, eu também concordo com isso, né? Até houve eu já até comentei isso, que no Mineirão a torcida do Corinthians ficou em cima do nosso vestiário e estava um calor, cara. E nós abrimos as janelas assim, desses basculantes, né? E então a gente ouvia o eco da torcida do Corinthians entrava no vestiário. Que a torcida do Atlético era em maior número, mas para nós chegava o barulho da torcida do Corinthians que tapava um pouco o barulho da torcida do Atlético. Então isso aí ajudou bastante. A torcida do Corinthians ela é diferente, Nelsinho? Sim, sem dúvida. De todos os clubes que você Sem trabalhou. dúvida. É uma torcida mais assim, que ela não desiste, né? Ela não desiste. É uma torcida que cobra, uma torcida que apoia, né? Então,
E esse jogo, principalmente, é um jogo que a gente foi lá para jogar, quando eu digo assim, para uma bola, né? Não é uma bola, quer dizer, é a bola, né? Nós sabíamos que o time deles tinha feito um campeonato na fase de classificação desde o primeiro jogo até o último jogo, estava em primeiro, fez primeiro lugar, pô, né? Foi a melhor campanha do Atlético na época. Aí eu falei, pô, se nós não perder em Belo Horizonte, nós passamos desse time aí. E aí nós preparamos para jogar no contra-ataque, né? Preparamos tudo e a equipe foi muito bom, né? Conseguiu 0-0 e aí aqui no Pacaembu nós Puta, mas foi um sufoco. conseguimos. Foi, lógico. Nós chegamos depois do jogo contra o Atlético, nós chegamos no Parque São Jorge, né? Tal, no outro dia, aí os jogadores vieram em mim e falaram assim: pô, o jogo vai ser no Morumbi. Não, vamos falar com o seu Vicente, tem que ser no Pacaembu, porque o Pacaembu é nosso, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Aí foi. E o seu Vicente contra o Bahia. Aquele jogo era para ser no Morumbi? Era para ser no Morumbi, pô. Não sabia. Aí levaram, aí nós fomos lá e o seu Vicente falou assim: mas lá vai dar no menos Morumbi dinheiro. dá mais dinheiro e tal. Aí eu não sei quem foi o jogador, se foi o Neto, se foi o Ronaldo, o Marcelo, falou assim: mas o senhor quer ser campeão? Eu quero. Então, quer dinheiro na conta ou então quer o título? Põe no Pacaembu. Isso na segunda-feira, eram umas 5h30 da tarde. No outro dia de manhã estava transferido para Pacaembu. Aí nós vamos, né? Nós vamos para o estádio. Aí chegou, o Bahia estava ali na Rua Augusta e a gente estava ali por perto. Quando nós entramos na Doutor Arnaldo, ia entrar na Doutor Arnaldo, o ônibus do Bahia passou na frente. Aquela descida, aquela ladeira que tem da Doutor Arnaldo para o Pacaembu, era um mar de cabeça, só de corintiano. E o ônibus do Bahia na frente e nós atrás. Só que esses ônibus grandes, quando ele foi entrar no portão, como ele era muito grande, a roda chegou aqui, o meio do ônibus enroscou no chão. Sabe? Tinha tipo uma valeta? Não era valeta, era um elevado assim, né? Quando ele passou aqui, que as duas rodas ficaram aqui, o meio caiu. Porra, e aquela água, e a torcida do Corinthians gritando: fora, Matheus, esse ônibus não é teu, o Corinthians não é teu. E o ônibus fazia assim, ó, fazia assim, e ele falava assim: o que eles estão falando, o Nelsinho? Não, eles estão incentivando, eles estão confiantes e tal. Puta, você trabalhou com o Matheus, cara. Trabalhei com o Matheus. Foi o melhor presente que eu tive, sinceramente. Vicente Matheus foi o melhor de todos? Eu tive vários presidentes bons. Mas o seu Vicente foi um cara que realmente... Ele falou: Nelsinho, Nelsinho. Bom, o dia que a primeira vez que ele me viu, ele falou: o que você faz aqui? Jura por Deus? Ele não sabia que você era o técnico? Não sabia, porque ele estava doente, né? Ele estava com gripe e tal, essas coisas. O Corinthians tinha perdido pro... O Dom Alíbio era o diretor de futebol, não era? Não, era conselheiro. Quem era o diretor de futebol? O Henricão? Era o do Posto lá, o Nenê do Posto. E tinha mais um, como é que era? Não lembro assim o nome. Mas aí... Não era o Henrique Alves, o Henricão? Não, o Henrique veio depois, né? Depois. Então... E aí o Matheus não sabia que você era o técnico, cara? Não, aí ele chegou, porque eu estava em Novo Horizonte, né? Eu tinha acabado, eu fui para Novo Horizonte para pegar algumas coisas, porque o Novo Horizonte, o Novo Horizontino não tinha mais calendário do ano. Então, quando eu estava lá de manhã, na segunda-feira, eu recebi um telefonema. Falou: ó, quer ser treinador do Corinthians? Eu, na hora, eu falei: pô, alguém está querendo brincar comigo, né?
Você achou que era zoeira? Não, eu achei que era alguma piada, alguma coisa. E aí a pessoa, não, eu quero, lógico que eu quero, né? E aí ele falou, então você tem que, era 11 horas da manhã, você tem que estar aqui até 5 horas. Eu falei, pô, mas eu estou em Novo Horizonte, é 400 e poucos longe, quilômetros, né? É longe. Não, mas vem e tal. Então tá bom. Aí peguei meu carro, passei por Campinas, na minha casa, e fui direto. Aí eu cheguei lá, ele estava todo com um roupão e tal. Aí eu entrei, né? Aí os caras cumprimentaram e eu esperando, né, para cumprimentar ele. Aí ô, seu Vicente, tudo bem? Ele falou. Primeiro ele me chamou de Marcelo. Ele pensou que eu era o Marcelo Dijan. Ô, Marcelo Dijan. Aí eu falei, não, esse é o Nelsinho, treinador do Novo Horizontino, aqui do Corinthians, agora. Ele falou, mas você é muito novo para treinar o Corinthians. Eu falei, o senhor que sabe, então eu vou embora para casa, falei para ele. Aí, não, tudo mais, estava brincando, né? Mas foi o cara que ele gostava. Puta história espetacular, Ele, cara. ele gostava de ver um dia ele viu primeira vez que ele viu a palestra minha no quadro, né, tudo, e ele gostou. E ele ia sempre a gente concentrava aqui ali no Bexiga, num flat que tinha Savoia, se não me engano. E ele ia lá, ele gostava de almoçar com a gente, tomava a caipirinha dele, né? E aí a gente ficava tomando um café com ele e tal. Eu falei, seu Vicente, eu vou para a palestra e tal. Ele falou, vai ser igual a outra? Eu falei, vai ser igual, seu Vicente. Então tá bom. Aí ele ia, ficava lá quieto, assistindo. E no dia do título? Pô, no dia do título ele chorava, coitado. Nunca vi uma pessoa assim com a idade dele se emocionar tanto como ele, né? Mas foi muito bom, um cara muito bom. Ô, Nelson, você falou que o Matheus não sabia quem você era. Lembra do Carlos Alberto Silva? Sim, lógico. Carlos Alberto Silva, essa história é verídica, ele foi técnico do Corinthians, lembra? Foi. Aí tava no ônibus, saindo do Parque São Jorge, ele olhou para um cara lá e falou, quem é você? Sai! Os caras falaram, professor, quem é isso? Era o Valdo, lateral direito, lembra que veio do comercial? Ele não sabia, cara. Ele não sabia. Ele falou, sai. E tem uma que eu adoro contar, que o Caio Ribeiro contou aqui. Lembra do Carlinhos Violino? Sim, Carlinhos. Eduardo, foi que o cara estava no Flamengo, estava no banco, o Carlinhos chamou ele. Pô, Carlinhos, ó, vem aqui, faz aquilo lá, essas poucas que vocês falam aí, tá aqui, vai ali. Deu um tapa, falou, vai lá, garoto. Aí o cara falou, professor, quem sai? Ele falou, puta que pariu. Agora fudeu, velho. Você tinha pensado nisso. Agora fudeu, não tinha pensado. Ô, Romerinho, tem mais presente pra vocês aqui. Obrigado. Ó, fone da Edifier, Bluetooth espetacular. Você põe, ó, não ouve nada da Edifier pra você. Dá pra sair correndo aí pra rua aí. Obrigado. Eu não gosto de correr com esse. Eu não gosto. O Edifier tem uns pequenos. Se quiser, a gente manda entregar pra você. Tem uns pequenos legais pra ganhar pra correr. Esse aqui eu gosto de avião e em casa, porque ele é perfeito, cara. E é super vedado, você não ouve absolutamente nada. Pô, legal, cara. Muito Mas bom. se quiser correr com ele, pode correr. E se você não deu a sorte do Eduardo Batista e do Nelsinho de ganhar o Edifier, acesse aí edifier.com.br, tem fone, tem as caixas de som, coisa legal pra caramba. Tem showroom em Nova York, em Miami, uma marca internacional muito legal. Você vai tua compra no cupom Coloca Benja, tem 5% de desconto. Eduardo Batista, pra gente terminar, velho, tivesse que falar uma parada pro seu pai agora, o que você falaria? Cara, obrigado sempre, né? Agradecer, acho que em tudo que eu sou hoje como pessoa e como profissional, é um agradecimento, né? Não tem muito. E tá hoje, né? Poder estar aqui do lado dele, ouvindo as histórias dele, para mim é do caramba, né? Então, é satisfação e agradecer a Deus todos os dias, né? Por estar aí, né? Saber que o que eu sou hoje como treinador, né? Jamais vou chegar no nível que ele tem de conhecimento. Acho que poucos treinadores vão chegar, poucos treinadores. É que ele construiu uma carreira, talvez é um pouquinho do que ele falou.
ele não tem esse trabalho, ele nunca fez questão de ter um trabalho de empresário, de mídia. Ele é o cara do campo, né? Mas é um dos maiores treinadores que o Brasil já tem até hoje, né? E só agradecer, né? O privilégio que eu tenho, né? Isso aí é só privilégio, é de Deus, e poder estar aqui ouvindo e saber que amanhã, pô, vou estar num clube, ó, aqui o negócio está ruim, que você me ajuda, e ele vai falar a mesma coisa. Vai dormir, se não resolver, amanhã me liga. Eu acho que a alegria de um pai é quando ele vê seus filhos progredindo. Filho feliz, pai feliz. Tudo bom, fico Acabou. tranquilo, né? Ele sabe muito bem que eu estou sempre na retaguarda, né, dele, e o que precisar, a gente vai sempre ajudar, né? Então, estou muito feliz. Você sabe que eu te amo, né, Nelsinho? apesar de você ter pisado muito na bola, muito, agora, terrível isso que você fez, mas continuo te amando. E eu tenho uma coisa com teu pai que você não vai ter. Eu tenho um título com ele. Tô Você sabendo, não vai né? ter. Temos um título. Ganhamos primeiro lugar no campeonato de beatball. Tá lá, tá na história lá da competition na academia, Tá na tá lá. história. Precisa contar a estratégia sua de sarna, onde era o saco, Ah, né? eu tenho culpa. Se você for jogar contra um time que você descobre que o goleiro é míope, você não vai falar pro teu atacante, chuta lá de no fora, gol. chuta de longe, cara. Ué, e o Nelsinho falou, o Nelsinho e o Estevão, que era o time, eu, o Nelsinho, o Estevão e o Davis. Falou, ó, vamos ganhar. Mas- Esses loucos aí não sabem brincar, Não, viu? Tem umas Esses coisas. caras não sabem brincar, não, velho. Não. Juro por Deus, ô. Era brincadeira. Os caras ficam levando a sério, Veja velho. bem, eu e o Estevam, eu falei para ele, falei, ó, nós temos que ganhar, hein? Ué, é verdade. Só que ele falou assim, vamos sacar em cima daquela senhorazinha. Ele Saquei só 16 sacava a bolas. bola ali, ó. Só... Saquei as 16 bolas, uma senhora tinha uns 80, velho. Ué, entrou na piscina pra jogar, tá valendo. Pô, Obrigado, Nelsinho. Demais, a você. obrigado, Eduardo. Obrigado, Pô, Pedro. que papo Obrigado. legal. O primeiro programa, ó, Foi. que tem, né, o pai e filho juntos ali, fisicamente, um do lado do outro. Muito obrigado, Nelsinho Batista. Obrigado, Eduardo Batista. Muito sucesso pra você. Obrigado. No próximo clube, que eu sei qual é, mas não vou falar. Semana que vem tem mais Benjamin Múcio. Valeu!